Olá, meus queridos amigos. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma coisa chamada convenção de chamada de funções. Na plataforma Intel existem dois modos de operação do processador. Um é de 32 bits e o outro de 64 bits. Eu vou mostrar as várias convenções para esses dois modos. O modo de 32 bits, nós temos basicamente três tipos de chamadas de funções diferentes. Uma chamada de declaração em C, outra chamada de std call, ou standard call, que é usada pelo Windows, e a terceira chamada fast call. Para demonstrar isso, eu criei essa funçãozinha simples aqui, essa função f, que pega esses quatro argumentos e faz operações diferentes entre eles, tá? Para que a gente pegue depois o código em assembly e saiba quem é quem. Quando você chama uma função f passando quatro argumentos inteiros, no caso do modo i386, no modo de 32 bits, na declaração em C pura, o compilador faz algo dessa maneira aqui. Ele empilha os valores de trás para frente, sempre do último argumento em direção ao primeiro, tá? E depois faz uma chamada à própria função. O que esse call f faz? Ele empilha o endereço da próxima função, endereço dessa função aqui, e faz um salto para a nossa função f. Ok? Bem, para demonstrar o que essa função aí está fazendo, eu vou compilar usando o GCC para 32 bits, usando a otimização máxima. Vou apenas compilar e gerar o cal32.o a partir do cal.c. Ok? Compilamos. Vamos dar uma olhada no código usando objdump do nosso cal32.o, fazendo aquela filtragem que eu fiz, parecida com aquela que eu fiz antes, né, num vídeo anterior. Eu quero a função f a partir da string f até o final do arquivo. Eu vou imprimir e vou usar o les aqui para poder a gente controlar o scroll. Bem, olha só o que essa função está fazendo. Ela está fazendo uma multiplicação inteira de dois valores colhidos da pilha. Note que ESP aponta para a posição da pilha que contém o endereço de retorno que foi colocado lá pelo call, por esse call aqui, tá? Como em 32 bits todo endereço tem 4 bytes de tamanho, então o parâmetro A, que é o último que foi empilhado, só pode estar em ESP mais 4. Por que mais 4? Porque a pilha cresce para baixo, ela cresce decrementando. Ok? Se o ESP aponta para o endereço de retorno, o parâmetro anterior, o que foi empilhado por último, só pode estar em ESP mais 4. O ESP mais 8 é o parâmetro anterior ainda a esse. No caso aqui, o B. Tá? Então essas duas instruções fazem: pega o B, que está na pilha, e coloca em EAX.
multiplica EAX pelo A. Ok? Depois disso, ele pega o valor de EAX e guarda em EDX. Logo depois, a subtração aqui, C menos D, é feita colhendo C, que está em ESP mais 12, né? Isso, é 8 mais 4, né? E subtraindo esse valor do que está em ESP mais 16. Em EAX, então, nós teremos C menos D. E logo depois eu somo o EAX com o EDX, que eu guardei antes, e faço um retorno. O que esse retorno faz? Ele pega o endereço que está apontado pelo ESP, desempilha ele e salta para lá. Ou seja, ele volta para quem chamou, ele volta para a próxima instrução, para essa aqui. Tá? Eu vou explicar o porquê desse ADD ESP, e para isso a gente tem que dar uma olhada em como funciona a convenção stdcall. Essa convenção aqui, usada pelo Windows. Para isso, no meu códigozinho aqui, eu fiz a mesma função, que faz a mesma coisa, eu só mudei o atributo dela. Tá? A função G, aqui, toma 4 parâmetros, multiplica A por B, soma a diferença de C por D, só que usa a convenção stdcall. Repara que é a mesmíssima coisa. Tá? Ele multiplica o que está em A pelo que está em B, coloca em EDX, aqui, subtrai o C, pega o C, subtrai o D, soma os dois, mas o retorno aqui tem um parâmetro extra. Retorna 16. Por que isso? Repare que para chamar essa função eu tive que empilhar A, B, C e D aqui, tá? 4 inteiros, e cada inteiro tem 4 bytes de tamanho. Então eu tive que empilhar 16 bytes. Eu tive que usar 16 bytes da pilha. Essa instrução RET16 ou RET10 hexadecimal, ela faz a mesma coisa que o outro RET, só que ele decrementa o stack pointer, o ESP, em 16 posições, ou seja, ele limpa a pilha. A diferença do stdcall para declaração em C pura é só essa. Tá? A declaração em C pura, quem limpa a pilha é quem chamou a função. Deixa eu pular para lá. É quem chamou a função. É por isso que o compilador geralmente coloca ele adiciona, tá, a quantidade de bytes que foi alocado na pilha logo depois da chamada. Tá? O chamador aqui, quem está chamando F, é quem limpa a pilha. No stdcall, o chamador não limpa a pilha. Quem limpa a pilha é a própria função. Bem, a outra coisa que eu fiz também é criar a mesma função usando, tá vendo? Usando fastcall. Por quê? Essas duas convenções, a declaração em C padrão e stdcall, elas
passam parâmetros para a função empilhando, sempre. Tá? Ele não usa nenhum dos registradores de uso geral para passar parâmetros. A convenção fastCall, e aqui eu dei o nome da função de H, faz isso. Tá? Usa alguns registradores para passar parâmetros. No caso aqui, ele usa EDX e SX. O EDX aqui é o primeiro parâmetro da esquerda para a direita, é o A. O SX é o B. Tá? Os outros parâmetros são empilhados de trás para frente. Empilho D, depois empilho C. Normalmente como na declaração padrão. Então, o que essa função está fazendo aqui? Repara que por algum motivo o compilador também empilhou EBX, para logo depois desempilhar aqui. Tá? Então, na verdade, nós temos o... Deixa eu ver. Nós temos o endereço de retorno, que é colocado pela instrução call, né, para onde o ESP aponta, mas dentro da função nós fizemos um push EBP, ou seja, EBX. O EBX é colocado na pilha e o stack pointer é decrementado em 4 bytes. Então, nesse caso, já que o compilador fez isso, tá, o C aqui vai ser ESP mais 8. E o D vai ser ESP mais 12. Por quê? ESP mais 4 vai te dar o EBX, que foi o valor que estava em EBX, que foi colocado na pilha. Tá? Bem, mesma coisa aqui, ó. Eu pego C e coloco em EAX. Subtraio de D, que é o ESP mais 12. Mas nota que a multiplicação é feita entre SX e EDX, que é justamente os dois parâmetros iniciais passados por através desses registradores. Logo depois eu recupero o EBX e somo EAX com SX. Tá? Essa multiplicação, o resultado dela é colocada em SX e retorno o valor em EAX. Aliás, outro detalhe, todo retorno de função é feito no acumulador. É feito ou em EAX ou em RAX, dependendo do modo. Tá? Só que o fastCall também limpa a pilha. Acontece que na pilha, agora nós temos apenas 8 bytes, que é os 4 bytes de C e os 4 bytes de D. Tá? Os 8 bytes em A e B estão dentro desses dois registradores aqui, ó. Ou seja, fastCall é exatamente igual a stdcall, exceto pelo fato que os dois primeiros argumentos, da esquerda para a direita, são sempre passados por aqueles dois registradores ali. Essas são as convenções de chamada padrão em 32 bits. Antigamente, existia uma outra convenção, que era a convenção Pascal. Ela, obviamente, ainda existe, tá, para compiladores Pascal, mas ela não é usada mais em sistemas operacionais nenhum, se eu não me engano.
A convenção Pascal era a mesma coisa que a stdcal, exceto que o empilhamento era da esquerda para a direita. Tá? Ele empilhava primeiro o A, depois o B, depois o C e depois o D. Tá? Não é assim que acontece na linguagem C e na maioria dos sistemas operacionais hoje. Ok? Bem, existem alguns detalhes adicionais. Esses registradores aqui, EBX, EBP e ESP, ESP por motivos óbvios, porque você tem que fazer o uso da pilha para poder pegar os seus argumentos, têm que ser preservados. Tá? Eles não podem ser modificados entre chamadas de funções. Dentro da sua função, você pode modificá-los, ok? Desde que você recupere os valores originais antes de retornar para a função chamadora, ok? Mas esses outros registradores aqui, EAX, ECX, EDX, ESI e EDI, você pode usá-los à vontade. Tá? Você pode modificá-los que não tem problema nenhum entre chamadas de função. Um outro detalhe é com relação a ponto flutuante. Tá? Até então, usando EAX, ECX, EDX, etc., nós vimos apenas como passar parâmetros inteiros. Para passar parâmetros em ponto flutuante, float, double, long double e tal, no caso do i386, esses valores são empilhados. Sempre. Ok? Mas, se a sua função retorna um valor em ponto flutuante, float, double, etc., esse valor é colocado no topo da pilha do coprocessador matemático. Tá? Eu até errei aqui. Tá? A pilha do coprocessador matemático tem esse nomezinho de ST aí. ST0 é sempre o topo da pilha. Nos resta agora ver como é que funciona o modo x8664. Um detalhe também. O modo i386, essas convenções de chamada aqui valem tanto para Linux quanto para Windows. Tá? O modo de declaração padrão de C é a mesma coisa tanto para Linux quanto para Windows. O fast call também é a mesma coisa. E o stdcall também é a mesma coisa. Tá? É tudo a mesma coisa para os dois sistemas operacionais. Quando eu falo Linux aqui, eu estou falando em POSIX. Tá? Eu estou falando em Linux, FreeBSD, OS X e por aí vai. No modo x8664, a coisa muda de figura. Para demonstrar isso, eu criei um alias aqui, chamado, deixa eu ver, WGCC64, se eu não me engano. Ou W64GCC, exatamente, é isso aí. Eu criei esse alias aqui porque eu estou usando o Minimalist GNU for Windows 64 para compilar código para Windows usando GCC no Linux. Ok? No caso do seu Windows, você vai usar simplesmente GCC. Bem, para demonstrar as convenções de chamada
no x8664, o código aqui só vai compilar essa função aqui de cima, né? Não vai compilar as outras, porque eu testo aqui no pré-processador somente se o modo é i386, que esse código aqui embaixo todinho vai ser compilado. Caso contrário, somente o de cima. Então, vamos lá. GCC. No caso, a minha máquina aqui é um Linux, usando o x8664. Então, eu não preciso colocar um M64 aqui. Mas eu vou compilar com o O2. Mesma coisa do outro. Cal64. Vou chamar de cal64l.o. cal.c. Ok? E vou dar uma olhada no código gerado da mesma maneira que eu fiz antes. 64l.o. Olha só como é que ele ficou mais enxutinho. A diferença das convenções de chamada do modo 64 é que elas tendem a usar registradores, sempre. Vou acertar aqui um detalhe. Isso. Tá? No caso do Linux, a ordem de passagem de parâmetros é sempre essa aqui, da esquerda para a direita. Tá? O A é passado em RDI, o B em RSI e assim por diante. Se houvesse um quinto parâmetro, ele seria passado em R8. Se tivesse um sexto parâmetro, em R9. Tá? Do sétimo parâmetro em diante é que há empilhamento. No caso aqui, o offset, para se obter esse parâmetro, tem que ser mais 8. Porque no modo 64 bits, obviamente, um endereço tem 64 bits de tamanho, ou seja, a função cal vai empilhar um quadro word. Então, note que eu estou falando dos registradores estendidos, RDI, RSI, RDX, mas a minha função toma como parâmetros inteiros, né, e retorna um inteiro também. Um inteiro cabe dentro de ESI, EDI, etc, etc. Então, olha só, o que essa função está fazendo? EDI é A, ESI é B. Tá? Então, eu estou colocando em ESI a multiplicação de A vezes B. Tá? E logo em seguida, eu estou fazendo a subtração de C por D e colocando dentro de EDX. Aqui embaixo há uma pequena sacanagem, porque a soma de ESI com EDX está sendo feita com RSI e RDX. O motivo disso é simples. Quando você inicializa, quando você escreve num registrador estendido, normal, ESI, EDX, que seja, o processador automaticamente vai zerar os 32 bits superiores de RDX e de RSI. Tá? Então, quando eu somo aqui RSI com RDX, eu estou fazendo a soma de ESI com EDX normalmente. Tá? Acontece que os dois caras aqui têm 64 bits com os 32 bits superiores zerados. O compilador faz isso aqui, nesse caso,
Porque se eu trocar o RSI por ESI aqui, e aqui por EDX, ele vai compilar perfeitamente bem. Mas ele vai ter que colocar um byte extra nessa instrução. Vai aparecer um byte 67 aqui na frente. Tá? Para fazer a instrução ficar menor, tá? Ele preferiu usar RSI e RDX para fazer a soma. E colocar o valor em EAX, desculpa, porque nós estamos retornando um tipo inteiro. Tá? Como eu estou colocando esse valor em EAX, a parte superior de RAX vai ser zerada. E depois ele retorna. Simples assim. Tá? Os parâmetros são todos passados por registradores. Tá? Da mesma maneira que nas outras convenções, tá? O retorno é feito em RAX, como já falamos. E os registradores a serem preservados são mais ou menos os mesmos. Tá? RBX, RBP, RSP, de novo por motivos óbvios, e os registradores de R12 até R15. Existe um motivo para isso. Com essa regra desses registradores de R12 até R15 serem preservados entre chamadas, você pode usar esses registradores para guardar uma cópia de alguma coisa antes de chamar a função. Você sabe que a função vai preservá-los. Tá? E os registradores livres para serem modificados, no caso do Linux, são o próprio RAX, a não ser que você esteja retornando um valor, RCX, RDX, RSI, RDI, de R8 até R11, você pode usar eles à vontade. E depois, no caso de ponto flutuante, você pode usar também à vontade todos os registradores SSE. Bem, com relação a ponto flutuante, diferente dos modos I386, os modos x8664 são disponíveis em processadores onde garantidamente existe SSE. Tá? Então, tanto a passagem de parâmetros em ponto flutuante quanto a manipulação de ponto flutuante é normalmente feita usando o SSE. Tá? No caso do Linux, os registradores XMM0 até XMM7 são usados para passagem de parâmetros em ponto flutuante. Ou seja, além dos... Vamos contar aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além dos 6 parâmetros inteiros que garantidamente vão ser passados via registrador, você ainda pode passar até 8 valores em ponto flutuante para sua função, sem ter que usar a pilha. Ok? Se você tiver mais que 8 valores em ponto flutuante, então eles vão ser empilhados daquela maneira, de trás para frente. Tá? E no caso do retorno de um valor em ponto flutuante, o coprocessador matemático não é usado e o valor é retornado, deve ser retornado em XMM0. Eu vou explicar esse R11 mais tarde. Tá? No mais, é tudo muito parecido. Tá? É tudo bem em termos de instruções e tal, é tudo igual ao
a convenção de chamada padrão de C. Não existe std call e fast call em x8664. Embora eu tenha falado lá atrás que exista, né? Mas não existe. A diferença do modo do Linux para o Windows é como os registradores são usados. No Windows 64, tá? A ordem de uso dos registradores é essa aqui. O primeiro parâmetro da esquerda para a direita vai em RCX, o segundo em RDX, o terceiro em R8 e o quarto em R9. Tá? Você não tem como usar, você não pode usar RSI para passar parâmetros. Tá? Os parâmetros adicionais a partir do quinto vão ser colocados na pilha. RAX também é usado como retorno, e nota que os registradores que precisam ser preservados são, além daqueles lá igualzinho do Linux, RSI e RDI. Você não pode fazer modificação deles entre as chamadas de função, e os registradores SSE de XMM6 até 15. Tá? Note que, no caso do Linux, XMM0 até 15, ou seja, todos eles estão à sua disposição. Tá? No caso do Windows, não. Apenas de XMM0 até 5. Tá? O dos 6 a 15 tem que ser preservados. E um outro detalhe também é que, no caso de passagem de valores em ponto flutuante, apenas os registradores de XMM0 até 3, ou seja, apenas os 4 primeiros valores em ponto flutuante, empilhados, ou passados como parâmetros, são colocados nesses registradores. Tá? O retorno de um ponto flutuante também é XMM0. Só para mostrar, deixa eu compilar aqui da mesma maneira. Desculpem, encostei no microfone. E eu vou chamar de cal64w. Tá? Vamos dar uma olhada lá nele. Ele é bem parecido, mas um pouquinho diferente. Né? Repare que ele está usando R8 e R9 aqui. Tá? E onde tinha SI e ADI, agora tem ADX e SX. O resto é igual. Esse monte de NOP aqui é só questão de alinhamento. Tá? Não tem nada de diferente, não. Bem, essas são as convenções de chamada de algum programa escrito na linguagem C. O que é esse R11 aqui? Esse R11 é o seguinte: no caso do Linux, quando você faz uma syscall, que é uma chamada para uma função do kernel, quando essa chamada retorna, você pode querer verificar flag, por exemplo. Será que o resultado daquilo deu 0? Será que se o carry daquela operação deu 1? Tá? Isso não está... O rflags, o registrador de flags, ele não deve ser usado nesse caso. Tá? Para isso, o kernel coloca os flags daquela operação no registrador R11, mas somente para syscalls, tá?
para as chamadas de funções normais, não. Isso aqui, o reflex continua valendo. É claro que no caso de C, nós raramente usamos flags para testar, para fazer algum teste de condição de saída de função. Tá? Mas esse é o detalhe do 11. No caso do Windows, eu não tenho ideia. Eu assumo que seja a mesma coisa, porque as syscalls do Windows são algo meio nebuloso, né? Meio complicado. E é isso, gente. Era sobre como os parâmetros são passados e como os tipos e como os dados são retornados. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente retorna um tipo complexo. Tá? Por exemplo, como que se eu declarasse uma função retornando uma estrutura, lembra da nossa estrutura vértice que eu criei no outro vídeo? Eu poderia fazer algo assim: f passando uma estrutura vértice v aqui, tá? Nesse caso aqui, aquela estrutura vértice tinha 48 bytes de tamanho, né? Nesse caso aqui, quando você passa uma variável por valor, aqui, o conteúdo binário inteiro desse tipo vai ser colocado na pilha. Tá? Os 48 bytes vão ser colocados na pilha. E aí o compilador faz referência a esses dados via registrador ESP ou então RSP. Mas o tipo de retorno aqui não é retornado na pilha, né? A pilha é, por definição, um espaço de armazenamento temporário, mais temporário ainda do que a memória RAM, né? Porque o registrador RSP e ESP fica sendo incrementado e decrementado de forma que o topo da pilha varia entre chamadas de função. Nesse caso aqui, o compilador faz uma coisinha especial aí para poder garantir que aquela estrutura será retornada ali. Mais tarde eu mostro como é que isso funciona. Na prática, a gente costuma fazer algo assim: passar e retornar ponteiros. Tá? Porque um ponteiro é um endereço de memória, né? Ocupa, no caso do x8664, apenas 8 bytes. Tá? E no caso do retorno de função aqui, 8 bytes cabem dentro de um registrador, né? Então, esse ponteiro aqui de retorno é retornado em RAX, de forma normal. Tá? Com isso você poupa espaço na pilha e você também torna o seu código mais rápido. Sobre convenções de chamada, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Até mais.